dia a todos os irmãos da nossa casa querida, dos nossos irmãos queridos aí no Rio de Janeiro, que a gente tem conhecimento do nosso irmão presidente, o senhor Jailton. Nosso abraço a todos, o seu João Maceió, também a parte da presidência da casa, a nossa irmã Eliane, que é do departamento de divulgação, e o nosso irmão Daniel, que é da parte doutrinária. Nós agradecemos a todos a oportunidade e agradecemos também ao nosso irmão Brando, como sempre, que ele está dando um suporte, um apoio, não só a vocês, mas a nós também, nessa atividade. E a gente está aprendendo muito com ele. Então, nós queremos iniciar nossa atividade lendo uma página do livro Águas da Fonte, de Francisco do Espírito Santo Neto, que é o médium, ditado pelo Espírito Hamed. Esse livro traz máximas extraídas dos valores universais, É um dos títulos que eles colocaram nesse livro. Então vamos lá. Página 106, a mensagem é: o meio ambiente no homem é um espelho onde é refletida sua mentalidade. Jamais enxergaremos algo diferente de nós, visto que nosso interior filtrará dos fatos e dos acontecimentos, iguais para todos, somente aquilo com que temos afinidade. Então, meus irmãos, que a gente possa, de alguma forma, agradecer por esse momento, por essa manhã radiante, onde as bênçãos de Deus recaem sobre todos nós. E assim, envoltos a todas as oportunidades que Deus nos concede sempre, vamos fazer a nossa prece para a gente poder iniciar o estudo da nossa manhã. Então vamos fechar os nossos olhos em agradecimento a Deus, a Jesus, e dizer assim: querido Mestre Jesus, eis-nos aqui nesta manhã radiosa, agradecendo pela oportunidade, que o estudo desta manhã nos traga fortalecimento e coragem, mediante a tudo que iremos ouvir, mediante a tudo que este capítulo e este item nos falam. Conteúdos tão profundos, Senhor, que possamos de alguma forma ser merecedores de tudo que esta doutrina tão edificante nos proporciona. Perdoe nossas imperfeições, mas conceda-nos sempre a oportunidade de caminhar rumo à nossa ascensão moral, espiritual. Porque este é o caminho, Senhor, quando seguimos o Teu Evangelho. E agradecidos por esta manhã, por esta oportunidade, rogamos o amparo, a assistência e a sua proteção, e também de todos os espíritos amigos. Que assim seja, Senhor. Então vamos estudar hoje, meus irmãos, capítulo 20, item 4, O título é Os Trabalhadores da Última Hora e o subtítulo A Missão dos Espíritos. É o item 4. Não ouvi já se agitar a tempestade que deve denominar o velho mundo e tragar no nada a soma da iniquidade terrestre? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua sabedoria, soberana justiça,
e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. O verdadeiro adepto do Espiritismo sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chamas sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sobre os esforços retirados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Então, meus irmãos, o que a gente vê, né, nesse item, desses dois primeiros parágrafos, no item 4? A gente vê, né, que essa passagem, né, só para a gente deixar claro, é uma passagem ditada, né, pelo Espírito Erasto. Então, Erasto, ele foi um dos discípulos de São Paulo. E São Paulo foi o primeiro apóstolo, né, a dar início a toda a propagação e divulgação, né, dos ensinamentos e dos ensinos de Jesus, né? Então, Erasto, ele fazia parte do grupo que acompanhava São Paulo, né? E Kardec, né, ele já trouxe várias falas, né, desse espírito Erasto. Inclusive lá no Livro dos Médiuns, no item 98, tem, né, alguma colocação também desse espírito Erasto, né? E aí a gente começa a observar, né, toda a fala que Erasto faz com relação a isso, nesse item, porque ele nos convoca, ele nos chama, né, como espíritas cristãos, à realização da tarefa. Ainda que a gente encontre obstáculos, ainda que todos nós, né, encontremos aqueles que façam sarcasmos, que não acreditem, que desdenhem, que brinquem, né, que não aceitem, a gente tem, através das palavras dele, o chamamento da nossa fé. Ele fala a fé soberana, né, que a gente precisa exercitar em nome desse Cristo que a gente crê, desse Jesus que a gente segue, né? Ele fala da tarefa que ela não é fácil, mas que também não é impossível, porque nós estaremos sob o amparo do mundo espiritual, na tarefa de exercitar, né, a missão de ser espírita, né, porque é esse o título da manhã, Missão dos Espíritas, é esse o título que estamos estudando. Então, o que nós vemos nessa primeira parte, né, nesses dois primeiros parágrafos? Que ele vem nos chamar, né, ao despertar da responsabilidade que é ser, né, um missionário espírita, que é ter, né, como atividade a tarefa e a ação do bem. E aí, meus irmãos, a gente vê, né, que nas palavras de Erasto,
ele diz que é para a gente não ter medo, para a gente não temer, porque não estaremos sós, os espíritos, né? Eles falam as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, né? O verdadeiro adepto do espiritismo sois os eleitos de Deus. O que quer dizer com isso? Que aqueles que foram, de certa forma, escolhidos para exercer essa tarefa, receber o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, né? Nos dá com relação a tudo o que nós podemos fazer para o nosso avanço moral, espiritual e daqueles que estão à nossa volta, não só dentro de uma casa espírita, mas a iniciar do nosso lar, né? Pessoas do convívio diário, no trabalho, um vizinho que tem dificuldade nas situações da sua própria vida com relação ao discernimento do Evangelho de Jesus. Às vezes um diálogo, né? A gente pode estar trazendo, elucidando alguém, né? E ele diz que esse chamamento vai fazer com que aqueles que a gente convide a compreensão dos ensinamentos, né, de nós como missionários espíritas, né, porque o tema fala sobre a missão dos espíritas. Então ele diz que nós estaríamos chamando, né, convidando esses irmãos, aqueles que estiverem necessitando no nosso caminho, convocando eles a se libertarem daquilo que aprisiona, e a nós também, né, sendo exemplos no caso. E aí ele faz essa colocação que nos faz despertar a questão da abnegação, né, deixando de lado as questões dos nossos, muitas vezes, dos afazeres domésticos para poder estar servindo. Quantos espíritas a gente não conhece, né? Talvez muitos de nós ainda não tenham essa abnegação, mas quantos a gente já conheceu, fizeram parte de nossas vidas, que tiveram essa compreensão de deixar tudo para fazer o bem ao outro, porque compreendeu que fazendo ao outro ele seria o primeiro a receber, né? A gente tem tantos históricos no movimento espírita, tantos vultos que a gente conhece com relação a essa questão da caridade, da bondade, não é mesmo? E às vezes perto da gente mesmo a gente tem, e a gente muitas vezes esquece de ter essas pessoas como exemplo, exemplo, né, para que as diretrizes da nossa vida comecem também a tomar um novo rumo, uma nova questão. E se falando também no Erasto, eu queria lembrar para vocês uma frase dele, né, que a gente como espírita está sempre ouvindo, né, mas às vezes esquece. Então tem uma frase dele que diz assim, que mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Então, essa frase de Erasto faz até fortalecer o nosso estudo de hoje. Por quê? Porque como espíritas, a gente recebe da espiritualidade todo esse conteúdo enriquecedor de oportunidade de trabalhar, de servir. E muitas vezes a gente, como espírita, pelas fragilidades que a gente tem de compreensão, de entender o que é a ação do bem, a gente fragiliza, a gente enfraquece, a gente desiste de servir, porque não é fácil, né, deixar um ente querido às vezes em casa, sob os cuidados de outro, porque a gente tem aquela tarefa, muitas vezes a família não compreende, então também não é tão fácil assim, né? Mas nada que o plano espiritual não dê um suporte, não dê um socorro para aquele que vai, né, em missão da sua tarefa, do seu compromisso. Tudo é uma questão de maturidade moral e espiritual. Nós temos o exemplo, se vocês me permitem citar, eu acredito que ela não vai se entristecer comigo, uma pessoa que eu aprendi muito com ela, né? Foi a Marlene, né? Marlene, que é a presidente da BBM, durante muitos anos ao lado dela, Celeste também,
nós vimos a questão da abnegação, né? Aquela irmã com 3 idosos em casa, mas ela se organizava, acordava cedinho, bem cedinho mesmo, ainda escuro, fazia tudo o que ela tinha que fazer para dar tempo de cuidar deles, dar almoço na hora, café da manhã, tudo, medicação, e ela poder ir para a tarefa da casa espírita. É uma pessoa abnegada, entregue a essa atividade, um grande exemplo para todos nós, né? E eu aprendi muito com ela com relação a isso e a 1000 outras coisas, porque realmente só alguém que compreende, né, a tarefa de ser espírita pode se dividir tanto, muitas vezes cansada, sonolenta, mas ali afinco na tarefa. Isso é um grande exemplo, né, de ser, de saber servir na tarefa, né, na missão espírita. E Erastus, né, ele vem, né, através desse texto, nos conclamando, né, através de uma linguagem ainda meio que do Velho Testamento, ele vem citando, né, toda a questão da compreensão que ele faz com relação a nós, né, que estamos na atividade da casa espírita, né. E ele faz as colocações, porque o que ele está explicando? Que nós, como espíritas, né, devemos ter fé na justiça de Deus. Ele fala que nas questões, né, das oportunidades que a gente precisa ter esclarecido na nossa mente, como fazer mediante a tarefa, na prática da ação, né, o divulgar essa questão toda da lei da reencarnação. E ele vem falando tudo isso nessa divulgação da doutrina espírita, né? E aí ele faz com que a gente se sinta confortável mediante, né, a tarefa que o Senhor nos permite, através da doutrina espírita, né, a gente realizar, né, para que a gente não tenha aquele mau desempenho, para que a gente não venha a falhar, né? E aí a gente vai dar continuidade, a mais um pedacinho do item. Então vamos lá para o 3º parágrafo. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos do infinito, parte encruzada contra a injustiça e a iniquidade, ide e destruir esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho. Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores e de homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, e o Espírito de Deus vos conduz. O que ele quer dizer aqui? Que sob a proteção dos espíritos, né, aquele que vai com fé, mesmo sem ver, mesmo que sem o dom da mediunidade, seria, né, mais que o próprio São Tomé, que a gente não vai precisar ver para crer. Por isso que nós colocamos que é uma linguagem, né, um pouco antiga. Ele usa uns termos assim do Antigo Testamento ainda, né, daquela época. Mas ele fala também com colocações bem atuais, onde ele mostra
que nós podemos realizar, se a gente tiver fé, coragem, resignação, porque não é fácil servir. Ele, nas entrelinhas, ele deixa isso claro. Não é fácil, mas nenhum de nós vai estar só. Então ele fala no sentido, de que nós encontraremos armadilhas, sim. A gente sabe as armadilhas que a gente encontra, os próprios irmãos, das vibrações um pouco mais inferiores, eles estão sempre, de alguma forma, tentando interferir nesse processo daqueles que estão no caminho do bem. Haja visto tudo o que estamos vivendo hoje na humanidade, esse processo de vírus, de tantas coisas, e tantos irmãos criando situações num país, no outro, em vez de nós nos unirmos como irmãos, cada um ainda aqui na sua nação, mas tendo o objetivo de fazer o nosso melhor, que é servir, que é o bem pelo bem, o bem coletivo, não aquele que é individual, é o bem para eu, minha família, para os demais não é isso, é aquele bem que Jesus ensinou, quando ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é o bem que chega para mim, mas que eu consigo compartilhar, desejar para o outro, é o bem que vai fazer com que eu consiga propagar realmente aquilo que Jesus nos ensina, principalmente nós como espíritas. Então, ele vem fazendo suas colocações para que a gente, no despertar da compreensão de espírita cristão, a gente tenha o discernimento de que quando eu faço bem para o outro, eu sou o primeiro a receber. E na compreensão de que nós nunca estaremos sós, que nós seremos sempre bem intuídos, bem assistidos, amparados, nunca seremos conduzidos negativamente na tarefa do bem. E que as portas contrárias, elas só se abrem se a gente der ouvido às questões contrárias ao bem. Porque nós temos todo o suporte, é isso que ele fala todo o tempo. Então nós vamos dar continuidade, faltam mais uns 3 parágrafos e meio, a gente vai lendo para que a gente possa já ir definindo toda essa nossa conversação. Então ele diz assim, marchai avante, pois falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas. Vos disse Jesus, todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parte, pois, com coragem para remover essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas, como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os 2 mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será, sobretudo, entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão, agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres.
Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem, mãos à obra. A charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviarão. Olhai a vossa rota e segue o caminho da verdade. Então, meus irmãos, essa fala, né, bem profunda, de que a gente vê isso mesmo, né? Muitas pessoas humildes chegam na casa espírita pedindo socorro, amparo, e ali elas vão crescendo, desenvolvendo a fé raciocinada e aceitam com humildade até as condições que elas estão vivendo, porque elas passam a compreender que, de alguma forma, na linguagem divina, na lei da reencarnação e mediante, né, a lei de ação e reação, existe um porquê daquela vivência, né? Como eu já conheci muitas famílias que também viram naquele ensinamento o direito e a oportunidade de lutar para sobreviverem e modificarem o seu quadro, né, de vida financeira, moral, alguns hábitos, né? Entes queridos com vícios que passaram a se tratar e se modificaram, voltaram a trabalhar, se reergueram como cidadãos de bem, porque a oportunidade da vida ela é para todos, ela indifere se é rico, se é pobre, né, se é negro, se é branco, isso indifere. A lei divina ela é para todos, o direito é para todos. E quando a gente compreende isso, a gente pode modificar toda uma situação de vida, tanto daquele que jaz na situação, né, inferior no sentido material, moral, tanto daquele que tem um intelecto, mas que não sabe compreender e fazer uso da ação e da lei divina, que é em benefício de todos nós, porque é isso que a doutrina espírita vem trazer, o esclarecimento àqueles que estão cegos, para que a gente possa tirar, né, a venda dos nossos olhos e enxergar com clareza as questões de vida, as questões de modificação, de autotransformação, mas usando isso com amorosidade para nós mesmos, para com os demais. Porque ser espírita é isso, é compreender que eu não posso mudar o outro, mas que eu me mudando eu vou ser exemplo. E a minha ação, muitas vezes, vai falar muito mais que 1000 palavras. Onde talvez a gente ia ferir o outro, a gente ia abrir uma chaga na alma do outro, no coração do outro. Porque não é esse o objetivo da doutrina espírita. Como aqui mesmo diz, o objetivo é a gente caminhar e ir adiante levando a palavra, para que aqueles que, como nós, precisam de salvar-se, né, salvar a si mesmo, também consigam essa oportunidade. Então, dando continuidade, aí vem a pergunta, né, de Kardec: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? A resposta: vós os conhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós o reconhecereis pelo número de aflições às quais eles terão levado consolações. Vós o reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós o reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição, né? E fecha
com o nome do nosso irmão, né, que é o Espírito Erasto, anjo guardião da Médium, em Paris, 1863. Então, meus irmãos, o que a gente percebe? A gente percebe, né, quando ele fala que o verdadeiro espírita é eleito de Deus, né? Então, essa frase ela precisa ser entendida com muito cuidado, né? Porque a doutrina espírita ela nos ensina que Deus não dá privilégios a ninguém. Então, se Deus não dá privilégio, compreender isso é a gente ser conscientizado de que a tarefa de servir, ela não faz da gente seres melhores, né? Muitas vezes somos até mais devedores. Então, a gente precisa compreender com muito cuidado, porque todos somos filhos de Deus e todos temos a mesma oportunidade, né? O que vai é a questão, como ele acabou de citar, é a consequência daquilo que a gente faz. É porque... Como que a gente vai conhecer o verdadeiro espírita? Pela sua boa ação, pela sua conduta moral, pela sua postura, pela boa ação que ele faz ao outro, pelo bem-querer, né? pelo perdoar aqueles que falham com ele. E a própria linguagem, o expressar, faz com que, querendo ou não, o espírita se diferencie de alguns cidadãos, não porque somos melhores, mas porque a visão é diferenciada da vida, do conceito em relação ao outro, porque a gente tem um grande professor, né? A gente tem uma enciclopédia divina, eu costumo dizer, que é o Pentateuco, né? A gente tem enciclopédias divinas, que é o Pentateuco, e todas as obras subsidiárias que a doutrina nos permite ler e estudar, são todos os relatos, né, que traz o verossímil da vida após a vida, e das vidas sucessivas, que é a reencarnação, a qual aqui mesmo é citado. Então, nós temos bastante conteúdo que vai nos esclarecer quanto à tarefa de sermos espírita, né? E aí, quando a gente começa a compreender, né, esse processo do divulgar também os princípios da doutrina espírita, por quê? Porque ela nos traz recursos, né, nos traz instrumentos para que a gente possa melhor entender essas lições do mestre. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai propagando, divulgando, para que isso possa germinar, não só em benefício de nós mesmos, mas do outro. Nas questões do trabalho interno de cada um, das aceitações, né, das questões de vida. E aí ele diz assim: sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade. Então, nós já somos conscientes, como nós citamos, não somos melhores. Muitas vezes quem mais trabalha, mais deve. Não é porque é mais bonzinho. Seria ilusão a gente acreditar nessa questão. Servir a Jesus não é uma tarefa fácil, porque requer muita abnegação, autotransformação. É tentar se moldar para ser exemplo para o outro. É isso que a doutrina nos ensina. E aí, quando ele diz, né, os que porém falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. Né? Destruídos de que forma? Né? Eles serão vencidos pelas questões da vaidade, né? Do egoísmo, dos objetivos vaidosos e ambiciosos. E aí, com certeza, todo aquele que falha mediante a diretriz das leis divinas, das tarefas que a gente abraça com relação à doutrina espírita ou a qualquer religião mesmo, qualquer atividade, até na nossa vida, no dia a dia, se a gente deixa de cumprir com as diretrizes, né, que vai trazer benefício para o outro e para nós mesmos, a gente está infligindo uma lei, né, tanto do homem quanto divina. E se tratando de lei do homem é complicado,
O indivíduo fica mal visto, mal conceituado, que dirá com relação às leis divinas, principalmente as leis que a gente sabe que a doutrina espírita nos traz como base, nos conceitos que nos fortalece como indivíduo, como cidadãos de bem, nos fortalecendo para uma vida digna enquanto no mundo físico e nos preparando e nos dignificando para a vida espiritual, que é a verdadeira vida, que todos nós um dia iremos retornar. Então, valorizar isso, compreender isso, sem vaidade, sem ambição, sem falsear os conteúdos que a doutrina espírita nos traz, para muitos é difícil, ainda é difícil. Mas nenhum de nós é perfeito, a gente sabe, estamos todos caminhando para um processo de evolução. Então, meus irmãos, esperamos que as nossas palavras, deixem de alguma forma algum conteúdo para esse momento da manhã de cada um de vocês. Nós agradecemos a oportunidade, a direção da Casa Vinha de Luz, como nós já citamos, o nome de todos, deixamos o nosso abraço fraterno ao seu Maceió, a senhora Nelly, a sua esposa, que nós temos um carinho muito grande, a toda a família, a todos os irmãos da casa, presidente, todas as pessoas responsáveis nos seus setores. Desejamos o crescimento dia após dia dessa casa, acabando a pandemia aí, que todos possam estar retornando. É o nosso desejo aqui também, não é diferente, na nossa casa. Ismael, receba um abraço aqui dos nossos irmãos. E vamos findando com a nossa prece de agradecimento a esse momento. Senhor, gratidão pela oportunidade, que a sua luz, a sua paz, o seu amor se estenda por toda a terra, espalhando suas energias salutares, levando a todos os lares suas bênçãos, Senhor, mesmo para aqueles que ainda não te buscam. Perdão para cada um de nós. E, Senhor, olha por todos nós, por todas essas crianças, jovens da terra. Olha pela Mãe Natureza. Olha por aqueles que ainda optam pelo caminho diferenciado do Teu Evangelho. Que a sua paz hoje e sempre seja com todos nós, em nome de Deus. E em Teu nome, Jesus, sob o amparo de toda a espiritualidade, agradecemos este momento. Que assim seja. Obrigado.